Menino do Leão e mais um dia... Tem um superchat aí, Beth. Tem. Sobre o olhar sanguinário do Vigia. Tem, vamos ver aqui o superchat. 5 contos, foi por isso que o Tasso saiu correndo. R$27,90. 27 contos, bora lá. Tasso vai pedir uma pizza hoje. O Eduardo Batista não seria uma opção viável para o clube do Remo, já que é um técnico com certa rodagem e custo-benefício interessante? O que vocês acham? Eduardo Batista renovou com o Criciúma também. Sou fã. Mas ele já renovou, né? Já renovou o Criciúma. Seria uma boa. Se tivesse aquela cláusula, ia ser o melhor dos dois mundos. Sou fã do Eduardo Batista. E ele nunca escondeu que quer retornar ao Clube do Remo para finalizar o caso que foi mal acabado entre ele e o Fenômeno Azul. Mas, olha, já está no nosso GC mais uma notícia relacionada ao Clube do Remo, de que o Remo está interessado, na verdade, em mais um jogador vindo do FEC, do Fortaleza Esporte Clube. É o Luca Prior, ele que foi um dos destaques, uma das revelações desse time do Fortaleza nesse ano de 2025. Tem 18 jogos, 2 gols. Ele é meio-campista, natural de Franca, São Paulo, das categorias de base do Atlético Paranaense. Depois foi negociado com Fortaleza. Fortaleza aproveita ele e coloca ele para jogar no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Bom nome, Felipe Campos. Bom meio de campo, né? Para a equipe do Remo. Poderia ser uma boa opção. Gostei da Série A. Para mim, o meio de campo do Fortaleza nessa reta final com o Palermo melhora muito, tanto com ele quanto com o Pierre, também volante que chegou no decorrer da temporada. É um nome interessante para elenco. Para elenco, podendo vir a ser titular em alguns momentos também. Nome legal que o Remo foi atrás e sondou o jogador do Fortaleza. É isso aí. Seria um bom nome, o Remo que também está atrás do Martim Palermo, né? Cara, eu acho que a grande notícia é o... Eu acredito hoje que o técnico do Remo ele vai vir de Fortaleza, tá? Ou ele ou o Condé? Ou é o Condé ou é o Palermo. Eu acho que ele vem de Fortaleza, o técnico do Remo. Eu vou perguntar pra vocês A imprensa dois. E outro ponto. A imprensa cearense estava falando sobre outro ponto. ao Condé Agora eu vou também. dar a César o que é de César. Eu fui o primeiro a falar, tá? De uma parada que teve. Liguei pro pessoal lá de Porto Alegre. O Guto tinha um acerto com o Inter, tá? Você falou mesmo. Se o Inter ficasse na Série B. Então, é difícil, eu não gosto de primazia, se caísse, né? Bota a vinheta do melhor repórter do Brasil, por favor. Exatamente. Que o Guto, ele teve... E aí eu liguei pro pessoal lá, agora teve a permanência. Muito bem, querido. O Guto, ele pegou e tinha já tudo. Aí, só que o Guto, ele se lascou. Porque ele tentou dar uma segurada, porque ele iria pro Inter se o Inter caísse, só que o Inter não caiu. Aí o Abelão deu o pulo do gato. Olha, deixa eu te contar. O Abelão não quer mais treinar. Então o técnico do Remo, Bed, hoje eu acredito muito que ele vem de Fortaleza, tá? Ou é o Condé ou é o Palermo. Uma perguntinha para vocês, linkando esse papo. Ontem vocês dois não participaram, lógico, estavam em outras missões aqui pela rádio, mas esse papo aí do treinador vindo de Fortaleza, ontem eu, Luizinho e o Português Voador, a gente entrou num papo que eu gostaria da opinião de vocês dois. O fato de Fortaleza e Ceará terem caído para a Série B não quer dizer que lá estava tudo errado. Lá tem bons jogadores. Seria a hora, por exemplo, do Clube do Remo, já que o Rodolfo diz que o treinador pode vir de lá, e ser até melhor, porque se o treinador vier de lá, ele conhece na entranha lá o futebol cearense, o que está acontecendo, o que não está. Ele está vivendo o dia a dia do futebol cearense. Eu pergunto a vocês, seria bom o Clube do Remo formar uma espécie do que de melhor tinha o Fortaleza e melhor tinha o Ceará para tentar fazer esse time para a disputa da Série A? Eu acho que sim. Tá ótimo. Eu vou dar outro exemplo em cima desse. O Remo, por exemplo, com o Antônio Oliveira, o Remo era muito mal treinado, o Remo não tinha conjunto, mas individualmente, jogadores acima da média, muito acima da média. Assim, dá para colocar também nesse pacote de exemplos a equipe do Fortaleza e também a equipe do Ceará. O Remo, por exemplo, se não consegue o acesso, o Remo se fica com o Antônio Oliveira, por exemplo, eu não vou ficar muito na base do si, mas é um exemplo. O Remo não iria subir. O Remo não iria subir, mas mesmo assim os jogadores que estavam no elenco continuariam sendo qualificados. Da mesma forma que a gente cita esse exemplo também. O conjunto Fortaleza não deu certo. O conjunto Ceará não deu certo, mas não significa que realmente junta tudo e joga no lixo. Não é por isso aí, não é por esse lado. Então, dá para fazer, mas de forma estratégica. Hoje em dia é muito difícil ter um time da Série A e da Série B que tu diz, pô, ninguém presta. Talvez por um fator emocional e tal, por exemplo, o time do Paysandu hoje, por um fator emocional, já é para mandar boa parte embora. O time do Sport é a mesma coisa.
Mas o time do Sport, se você for olhar no papel, tem muitos jogadores que vingaram nos anos anteriores no Campeonato Brasileiro da Série A, ou até mesmo nos times de ponta da Série B, e por algum motivo as coisas não deram certo por lá. Motivo que não cabe a nós julgar ou explicar. O Lucas Lima Mas foi um se esses jogadores nome, forem negociados para outro clube, com O que novos não ares... desqualifica o profissional. Exatamente, pode ser que vingue. Então, isso tem muito a ver com análise de desempenho Tem. também, análise de mercado, com tudo que o lógico. jogador pode entregar, interessa ao novo perfil de um treinador, né? Ontem eu conversei com o Daniel lá no... Paulista? Não, com o gerente de futebol do Clube do Remo, o Daniel De Brois, tá? Cara, eu falei pra ele que já tá muito atrasado. O Remo tem que definir esse técnico até sexta, cara. O Remo já perdeu muito tempo, tá? Isso já tá me complicando, eu já tô perdendo noites de sono. Oi. Eu já não tô conseguindo dormir. Tu ri, né, Luizinho? Tu é um covarde. Eu tô sério aqui, tô com pau mano! palpitando. Eu tô sério! Olha o que ele tá dizendo aí. Mano, mas a gente Repita a não informação. tem Eu nada já a ver tô com a perdendo insônia sono. do amigo. Eu tô com insônia. Porque o Remo já tá muito atrasado. O campeonato acabou. A minha calma foi até domingo. O campeonato acabou de chegar na quarta-feira. O Remo já tá 72 horas atrasado, cara. O mercado tá aquecido, e aí? Entendeu? Então o Remo já tem que anunciar esse treinador, cara. Eu falei que o Remo, a partir de Tem que ontem, anunciar. já estava atrasado. O Felipe diz que é a partir de amanhã. Não, pra mim já... Pra mim, a partir de ontem, o Remo tá de ontem, atrasado já. Era feriado, foi aniversário do papai, então deu desconto pro Leão, que ele tirei o foco. Feriado, né? Mano? Remo. E aí, mas já tá atrasado, cara. O Remo tá atrasado, já tem 72 horas aí, velho. E se o Palermo quer 800 mil, dá 800 mil pro Gogo. O Remo quer o treinador de que valor? Eu não tô conseguindo mais entender isso. Pois é. Se for pra ter um treinador de 500, 600 Mas mil, ele fica ganhava com o Guto, 800 pô. no Fortaleza. Não. Então, pronto, Mas tem que ele quer- pagar. ele quer Porque vir, né, então velho? deixa ele ir embora. Tem que pagar o que ele ganhava no Fortaleza. O clube também não pode sangrar. Mas aí, Bed, Mas a ele se valorizou no incoerência- Fortaleza. Se valorizou, foi. Muito. Ele se valorizou. Aí a incoerência, Bed. Porque o Remo não vai pagar 550 mil pro Guto. Eu acho o seguinte, o Palermo Aí é o um Remo não grande vai pagar profissional. 800 pro Palermo. Palermo Aí é o um Remo gran- quer pagar 1,5 milhão pro Presta Cuca, atenção, pô. o Palermo é um grande profissional, começou a carreira dele lá na Argentina, fez uma grande passagem pelo futebol paraguaio, está no futebol brasileiro, é um cara que merece todo o respeito, não só pelo Palermo jogador, como pelo Palermo profissional. Mas ele ainda não está no quilate do Cuca. Não, ele mas- já ganhou a Libertadores. Não, mas a gente não tá Ele já- falando isso. Mas a diferença Não, salarial você de um pro comparou- outro é... Você, meia- com- você não, comparou é a metade Pelo Não, menos não, metade. comparei, não. Pelo menos metade. Eu falei que o Remo não quis pagar 600 mil É isso que eu tô pro falando, Guto, é isso que eu tô falando. porque tava caro pro Guto. Ah. Aí o Remo não vai pagar E tá, 800 mil e pro tá, Palermo. porque o Guto aí não o é Remo tec- vai pagar 1,5 milhão Mas o Guto pro não é Cuca. técnico de primeira divisão. Eu Aí vai já pagar 1,5 discordo milhão de pro você duas Cuca. vezes. Não, você pode discordar. O Eu não mundo é falei democrático, olha só. Eu falei que a gente tá... O mundo é democrático. entendeu? Ei. O Remo ele tem que se Ei. posicionar Ei. e seguir uma linha. O Cada Remo um, tá atrasado. cada um tem um valor, Rodolfo. Olha, o show do Latino é um, do Roberto Faça Carlos é outro. isso. Tu vai trazer os dois cantores pelo mesmo preço? Não. O Cuca tem que respeitar. O Cuca já ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores. O Palermo ganhou o quê? O Mas em Guto 2026, entre o Cuca e o Palermo, só um minuto. custo-benefício, eu O prefiro Guto o Palermo. Ferreira ganhou o quê? Então não pode Mas, né, comparar. mas se fosse, a gente traz o Luxemburgo. Não, aí, quem vai trazer não interessa. Entendeu? Eu tô te A minha dizendo questão é que que o Remo cada tá um, atrasado. cada um, aí tudo bem. O Remo tá cada atrasado um e o tem Remo seu tem valor. que definir uma linha de Cada um raciocínio tem dele. seu valor. Se Tu o cara quer 800, e aí? Entre Então, 800 chega no Palermo Ou e eu também 1,5 queria. no Cuca, é fácil 800 no Tu Palermo sabe pra o mim. que eu também. queria? Sabe o que eu queria também. também? Eu queria andar de Lamborghini, queria andar de helicóptero. Eu queria um monte de coisa também. Sim, Bed. Mas eu tenho que conquistar isso. Mas o Remo ele conversa com 3 vertentes Mas e ele tem nenhuma que ele tá gostando. Mas ele tem Pois que é. Um de conversar. 600, um de 800 e um de 1,5 milhão. O Remo tem que o Remo hoje, o Remo não é o Remo. É o que eu disse, tem gente que ainda não caiu a ficha. O Remo hoje não tem que pedir nada pra ninguém. Mas ele não tá, Tu acha mas que ele o não Palermo, tá pedindo, presta Bed. atenção, tu acha que o Palermo ia escutar uma proposta do Remo se o Remo tivesse na Série B? Não. Ele não ia nem ouvir. Então, olha só, o que é bom pro Remo é bom pra ele também.
Sim, Ou amigo, então- O Remo mas não a tá questão fazendo é que o favor Remo... pra ninguém. Exatamente. Ninguém tá fazendo atrasado. favor pro Remo. Exatamente. Então, por isso que o Remo não tem que ter pressa. Não, tem que, Não, pra- tem que ter pressa Tem que sim. ter, Bad. Tem Eu pressa não tenho, sim. eu não acho Porque isso. não vai ter pressa, aí o ano vai virar, todo mundo de branco, aí vai começar o parazão. Campeonato o técnico do Remo é Brasileiro, quem? o Campeonato Tá Brasileiro, todo mundo... o Olha, Campeonato pra gente ter Brasileiro uma começa ideia, quando Paulo? pro Remo? Começa dia 28 ou 28 29. de janeiro. 28 de janeiro. Que data é hoje? 10 de dezembro. 10 de dezembro. Se o Remo contratar um técnico hoje, ele vai fazer o que agora? Ele vai vai ajudar a aprovar planejar as jogadores, contratações. indicar jogadores. É crucial isso. Tá passando o tempo, Bad. O que eu tô te dizendo é que o mercado brasileiro, o campeonato, acabou. Os Domingo. clubes Mas estão já todos... tá E já tem, tá todo mundo de Bad. técnico já, Mas mano. a gente não pode entrar nessa de falar que Ó, os dirigentes do Remo... Eu tenho certeza o do que Abel- estou falando, porque eu converso com os dirigentes de Remo Não, e Bad, converso com sim. os dirigentes de Remo e de Paysandu. Os jogadores está feita a proposta. Agora o mercado do futebol, e nós temos que entender Mas isso, mesmo assim, o mercado Bad, está Remo- superaquecido. Mas beleza, mas eu tô falando pros dirigentes do Remo que estão acompanhando Eu não a acho que o gente, Remo tá Olha, na minha atrasado, visão, não. Bora eles comparar estão com os errados outros e clubes da atrasados. Série Isso A. que eu ia fazer. Vamos lá. Flamengo tem técnico, Felipe Palmeiras renovou com Abel. Abel. Cruzeiro, o Leonardo Jardim tem contrato, apesar de que ele é meio evasivo se ele fica ou sai. Mirassol renovou com o treinador. Renovou. Fluminense vai ter a continuidade do trabalho. Do Do Zubeldia. Zubeldia. Botafogo. Ficou com o Voivoda. Santos É. vai ficar com o Voivoda. Não, o Santos com o Voivoda, mas eu tô no Botafogo. Botafogo vai ficar com o Ancelotinho, como estão chamando ele. Bahia, Rogério Ceni tem contrato. São Paulo, por incrível que pareça, o Crespo vai ficar. Grêmio demitiu recentemente o Mano Menezes, não vai ficar com ele, tá indefinido. Então, Grêmio. O Luiz Castro deve ser, né? o técnico. Bragantino, deixa eu pegar aqui quem era o técnico do Bragantino. Era o Wagner Mancini, contrato até o final do ano. Então bora botar aqui no indefinido. Atlético Mineiro vai ficar com o Sampaoli. Cuca não, perdão. Santos vai ficar com o Voivoda. Corinthians, Vai ficar. o Dorival vai ficar. A menos que o Tite demonstre muito interesse, segundo a imprensa paulista. Vasco, eu não boto tanta certeza no Depende do Diniz. resultado da Copa É do muito Brasil. instável, É, né? Se ele levar 2 pancadas do Fluminense, eu não aposto nele, não. O Vitória, o Jair Ventura tem conversa já para renovar. Credo. Internacional, ele tem interesse no técnico agora que ficou, no Abel Braga, só que o Abel Braga não quer ficar, principalmente quer depois da uma saída do outra D'Alessandro. Então a gente está falando de 3 clubes que tendem a trocar de treinador dos que já estavam na Série A. O resto, Mas pra deve eles, permanecer. o campeonato terminou no final de semana. Sim. Pro Remo, Pega aqui a Série terminou B. um mês. Chapecoense vai manter treinador. O Atlético Paranaense tem contrato com o treinador também, só que o Internacional tem interesse No no Odair. Odair. Então segue aqui o número de 3, porque se o Odair ficar em um, ele sai do outro. Então são 3 treinadores ainda em aberto. E o Coxa anunciou recentemente Fernando Seabra, muito bom treinador que estava no Bragantino. Ou seja, 4, Remy mais 3, que ainda não tem técnico definido. A gente estava muito acostumado em relação a não ter agressividade no mercado, principalmente em dezembro, por conta de um calendário normal, que a gente considera normal, onde até Remo e Paysandu iriam de forma mais agressiva ao mercado quando acabava um campeonato paulista, um campeonato carioca, um campeonato mineiro, um campeonato lá do Rio Grande do Sul. Só que o calendário, cara, ele além de estar apertado, vai começar tudo muito cedo. E não tem aquela margem do bora esperar para ver o Campeonato Paraense, bora esperar o estadual para ver no que vai dar depois, porque não tem tempo para isso. Eu acho assim, o Remo não está dormindo, né? Dá para ser mais rápido, mas como nós estamos falando de primeira prateleira, a gente não está falando de algo, de uma mercadoria, por exemplo, que não está vendendo. O Remo tem que ser agressivo. É claro que não pode confundir pressa com falta de qualidade. Eu acho que todos vocês concordam. Não confunda Mas- agressividade com irresponsabilidade. Mas o Remo tem que ser agressivo quando tiver que ser. Porque todo mundo tem técnico, o Remo vai viver uma nova realidade, o torcedor vai viver uma nova realidade. E repito, o Remo não está indo no mercadinho. O Remo está indo na primeira prateleira de um grande supermercado. Vocês E com um imaginam... detalhe, a Série A, ela já não é mais igual a todos os outros anos. A Série A antes começava em abril, maio. Agora a Série A vai começar no dia 28 de janeiro. Vocês... E todos os outros clubes sabem disso. Sendo que o Remo é o patinho feio da Série B. Da Série A. E todo mundo sabe disso. Vocês imaginam, olha só, eu respeito a opinião de todo mundo aqui, não sou o dono da verdade, tenho a minha opinião.
Vocês imaginam o telefone do Marcos Braz? O que tocou? Não, vocês, com o Daniel. vocês imaginam eu vou trazer na quantos jogadores foram o oferecidos do Daniel, que é ao gerente, clube do Remo? Eu Vocês perguntei imaginam? para ele aqui, ele vai falar isso pra gente. Aí era... eu perguntei, Daniel, o teu telefone, ele falou, cara, o meu telefone, o telefone do Cadu não para de tocar. Mas olha só, era muito fácil, por isso que eu digo, devagar com andor, que o santo é de barro. Era muito fácil o Marcos Braz, ou o Tonhão, ou o Glauber, ou qualquer gente na diretoria do Remo, pegar e fazer assim. Já contratamos 9, já tem 12. Anuncia um monte de bomba, o torcedor não gosta, e aí vão dizer, sabe o quê? Porra, o Remo está esperando o momento certo para definir a parada. O treinador, eu acho que já é um grande... É minha opinião. Já é um grande avanço o clube do Remo não ficar pensando em bolão, telecotec e azeitona. Vamos tentar essa experiência. Vamos trazer o português. Ele servia água pro Cuca. Lembra aquele que veio porque servia água pro Cuca? O próprio técnico do Santos agora, que foi demitido antes do Vojvoda. Já é um grande avanço. Vejam só, em 2 semanas a gente falou aqui, Renato Gaúcho, Cuca, aquele outro que era do Braga, Barbieri, aquele outro, Rodolfo, muito bom também. Treinadores que há 2, 3 meses atrás, se a gente falasse, a gente ia levar um samba. Menos o Barbieri, né, que estava na Série B. Então, nós temos que entender que o patamar, e aí que eu digo, mudou. O Remo hoje está atrás de jogadores, eu não estou dizendo que são esses, mas o nome de jogadores é assim, é um Isidro Pita, é um Kaiser, é um Derek, é um Gilberto, que há 1 ano atrás, se falasse no Gilberto para o Remo, ele ganha 300 mil no Juventude. E hoje não é mais assim. Só que o Remo não pode, por exemplo, Gilberto, tem um Remo aí para te jogar. Tu ganhava 300 mil no Juventude, aí vem o empresário dele. Ele só vai por 600. Leva ele para tua casa, porra. Eu ainda baixava para ele jogar a Série A. Entendeu? Leva ele para tua casa. Então, Martim Palermo, que é o exemplo que começou essa discussão. Rapaz, respeito o Palermo pra caramba. Palermo fez eu sou apaixonado por futebol. Palermo fez um dos gols mais emocionantes que eu vi na história do futebol. Era o último minuto do jogo contra o Peru. O Monumental de Nunes calado, a Argentina ia ficar fora do Mundial. O Maradona era o treinador. Chovendo, ninguém enxergava nada. A bola sobra no segundo pau, ele deu uma de Zé Augusto. Meteu a canela, a bola entrou, o Monumental veio abaixo. É um cara que fez os gols do Campeonato Mundial do Boca. Então, respeito pra caramba esse... Agora, como treinador, quanto ele ganhava em Fortaleza? 400, 500. Mais, técnico de Série A. A Fernanda Alves, que falou com a gente ontem, jornalista lá de Fortaleza, disse que era R$500 mil o salário dele. Olha aí, 500 pau. Vantagem o Palermo pro Remo. Tá, quanto é que o Palermo 800. quer pra vir pro Remo? Entendeu? 800 mil. Qual é? Essa sempre foi a realidade do futebol paraense, né? Tem que entender que também Isso é todo mundo que veio pra cá sempre veio ganhando mais. Tem que pagar mais. Era assim quando tu tava na Série B. Mas vai continuar sendo ainda, velho. Vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo Então assim. deixa o Palermo no O mercado. Remo é o patinho feio da Série A. O Remo é o patinho feio da Série A. Quando você oferecer, aí, não tem praia aqui perto. Eu não concordo. A estrutura da cidade, a escola pra minha filha. Eu não concordo. Tudo isso sempre foi assim e vai continuar sendo ainda. Todo que Cada é divisão vai empresário, sempre continuar. todo empresário quer botar seu jogador na Série ruim. A. Mas o empresário Jogador sabe ruim. de quem? Do Thiago Galhardo. Jogador Que não ruim. joga a Série A faz um tempão. E tá Nem vai desempregado. mais. De não Nem sei vai mais. quem. E tá desempregado. Aí fica difícil. O Todo Thiago empresário Galhardo- de jogador Deixa ruim quer acabar, botar Thiago o Remo na tá Série dando A. na rádio. Não, com o Remo O na Tem Série que A. ver A gente YouTube. continua no O YouTube. Thiago Beto. Galhardo ia querer vir pra Belém com o Remo na Série B? Ele tava jogando Série Ele D, tava né? doido pra jogar, inclusive, Série B. Tá bom. Ó, Tá jogando Série D no Santa 98.9, Cruz. ele jogou a Série C lá. 98.9, a D, né? 98.9, um beijo no coração de vocês. Tô esperando vocês amanhã. Rapaz, o programa é rápido, quando o programa é bom é assim. Obrigado. Ei, tô esperando, 8h30 da manhã, no Manhã Liberal Mais. Beijão. Galera do YouTube, vem pro YouTube, que o programa continua. Rodolfo Souza, além de Martim Palermo, outro nome, O Léo Condé.
Bom treinador. Mas aí é mais baratinho. Que Bom não treinador, terminou com moral lá em cima. Cara, eu acho que se você põe para o seu torcedor a possibilidade. Pô, muito bacana aqui não cortar a câmera, né? E o cara tá tossindo ali. Vê Você quando tem aqui. dormiu falando de Cuca, de Covarde. Renato Gaúcho, Pode acordar sonhou um pouquinho Léo com o Condé. Palermo e aí vai acordar com o Léo Condé. Eu acho que era para você ter se fechado no Guto mesmo. Eu também. Também. E o Léo Condé, pontuar Bom aqui, treinador. é muito bom treinador, 2 rei do acessos acesso, seguidos. não foi rebaixado com Vitória, teve uma oscilação, foi demitido. No Ceará fez uma campanha o ano inteiro de Sul-Americana e por frouxura de alguns jogadores foi rebaixado no final. Não é para mim um mau técnico, mas expectativa e realidade para mim cairia muito. Voivoda, ganhava quanto no Fortaleza? Nessa reta final, mais de 1 milhão. Muita grana. E tá É. bem, vai Bem, ficar no Santos, né? Ele Merece. chegou, Merece. O Voivoda ganha a mesma coisa que o Cuca. ele chegou Merece. ganhando menos. Merece? Merece. Merece. Eu pagava 1 milhão pra ele. Muito bom, o torcedor do Santos gosta Entendeu? muito dele. E, não, Eu mas- pagava 1 milhão pra ele Não é se questão eu de fosse gostar. o Santos ou o Fortaleza. O Voivoda recebe ou 1,4 o milhão de reais Internacional. por mês. Se eu sou o Remo, eu não pagava 1,5 milhão pelo Voivoda. Nem 1,5 milhão então pelo fácil. Cuca. Viu? Pagaria pelo Voivoda Voivoda. recebe cerca de 1,5 milhão lá no O Santos. Voivoda é muito bom treinador. Não, E sobre o beleza, Palermo, sobre ele sair revalorizado, acho normal ele pedir um acréscimo não só para o Remo, Pra todo mas mundo. para todo mundo. A própria contratação dele, renovação com Fortaleza, deve ter um aumento se ele renovar lá, porque ele conseguiu emendar uma sequência de 9 vitórias seguidas. 9 vitórias não, né? 9 jogos sem perder nessa Cara, reta foi final. quase muito imita interessante o- essa reta final do Ele Fortaleza. estava a 9 pontos do primeiro time fora da zona e na penúltima rodada estava fora. o Voivoda saiu do Santos. Não, Vai vai renovar. continuar lá. Mas olha só, é um treinador que eu daria 1 milhão fácil. Também. Ele recebe mais lá. Mas 1,5 milhão. se eu fosse o dirigente do Remo, eu ia atrás do Palermo, cara. Também. Também é um bom treinador. Eu Mostrou quebrava- quebrava, de Palermo. é o único treinador dessa história todinha aí que eu quebrava lanças. É o Porque Palermo. eu acho que ele pensa... Porque o custo-benefício dele, a mesmo com um escola que ele acréscimo, é muito vende, bom. treinadores, é muito Exatamente. boa. O Roger entendeu? Machado tá sem clube? Está Ah, sem mas esse clube, aí mas Acabar o programa? Não, só foi uma pergunta, o Coritiba amigo. ficou muito assustado com a pedida salarial dele. Quando Esse aí viajou. o Mozart ele não chega a um acordo, né? Ele vai no Roger, não Não posso tem falar acordo, o que eu penso. porque o Roger, Roger Machado, o Roger ele eu vou depois perder meu do emprego e vou ser preso. depois que o Roger fez um excelente trabalho no Nada Inter ano contra, baita passado, jogador. o salário dele foi muito pra cima. Valorizou, e aí tá difícil agora. Então deixa ele lá. Deixa o Carilho do Sul lá, tá bom. Mano, a gente tá falando de Cuca, Voivoda... Ainda tá Palermo. reclamando. E Faz década. vou dizer mais para O Roger é o vocês Carilho aqui, do Sul. para a gente continuar o papo aqui, que a gente já vai encerrar o programa daqui a pouco. Eu compreendo quando vocês dizem assim mesmo, tem que ser mais, tem que ter mais celeridade, tem que ser mais rápido. Mas eu me ponho no lugar dos dirigentes. Meu amigo, o telefone não para. São projetos oferecidos, são jogadores oferecidos. Todo mundo quer estar na vitrine da Série A. E tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado para não cair em casca de banana. Para Casca de depois... ferida. Nessas várias ligações, Depois que o avião levantar voo, irmão, já era. Começa a Série A e avião tu não tem jeito para consertar no alto. Então o Remo precisa, primeiro, vamos lá, pré-temporada. Eu já disse aqui, se eu sou diretor do Remo, estou ligando lá para o Recife. Meu amigo, quanto é esse CT aí quanto é o aluguel aí do CT do Retrô para fazer essa pré-temporada? 20 dias. Ah, é tanto? Toma. Pega a delegação todinha, vai passar 20 dias com um treinador novo, com toda a estrutura de um centro de treinamento, para ninguém olhar para o lado e dizer, está faltando isso, está faltando aquilo. Está lá todinho. Quando o time chegasse em Belém, está aqui o Mangueirão. Estádio, uma arena. Se vocês não jogarem aqui, porque não vão jogar em lugar nenhum. E acabou o assunto. Não pode tu trazer jogador para Belém que está acostumado com CT, com estrutura e querer meter os caras onde? Porque Belém, Roteiro. infelizmente, nós Mas não é temos. isso daí que faz com que, Bed, o Remo tenha que pagar mais. Mesmo na primeira divisão, Mas ele mesmo, tem que pagar mais pro mesmo jogador. pagando mais, tu tem que dar estrutura. Não Não, sim. adianta tu pagar mais. Mas, tu tem, Sim. mas mas hoje tu não tava consegue dar essa falando. estrutura.
Tipo, se um... Tu não consegue se tu não Se o Bet, pensar se o grande. Bet Cara, neste ganha ano o Remo ele não 300, consegue de jeito 400 algum mil entregar na Série A, estrutura pra de vir Série pra A. cá, ele vai querer 500, 600 mil, pô. Eu Isso falei, vale pro jogador, eu acredito isso vale pro treinador. que com a grana que vai receber, com o salto financeiro que vai ter e com a diferença de planejamento, o Remo consegue se equiparar pelo menos até o final do ano, que vem. Esse ano não dá. Vou Dá dizer- pra fazer pré-temporada em um lugar bacana E e vou tal, dizer- beleza, mas pra se equiparar durante o Dá ano pra fazer não tem caixa na condição. Copa do Brasil e em janeiro já É, pode pedir tem o que- adiantamento da Não, fase cara, também. Tem que focar, E vou mano, dizer dá- mais, dá- essa dá- estrutura que o Remo tem que buscar não é para esse ano nem para o outro, tem que buscar os 30 anos que a gente está atrasado. E vou dizer outra aqui, o Remo tem que entender o seguinte, hoje, qual é a realidade do Remo? É a primeira divisão. Se o clube do Remo ficar pensando pequeno, vai bater e voltar rápido. Que diga o Sport, pega a do Remo. É a primeira divisão. Se o clube do Remo ficar pensando pequeno, vai bater e voltar rápido, tá? Não vai dar tempo nem de ver o que foi que atropelou. Vai bater e voltar rápido. Que diga o Sport, pegando porrada quarta e domingo todo o tempo aí. Então, quem avisa, amigo, e nós estamos aqui avisando, o clube do Remo tem que entender o seguinte, hoje o Remo tem que entender. Ei, estrutura de CT? Não tem. Não tem. E como é que... Tem que ser assim, tem que fazer o que fez com o Goiás. Quantos campos de treinamento tem o Goiás? 5. Meteu no Mangueirão com 30 mil pessoas, deu porrada e acabou. É assim que o Remo tem que jogar a primeira divisão. Desceu em Belém, porrada nos meninos. Tem que usar a força do torcedor. Agora, porque, olha, nós vamos jogar contra o Flamengo, tem o Ninho do Urubu. Nós vamos jogar contra o Cruzeiro, tem a Toca 2. Nós vamos jogar contra o Palmeiras, tem o Allianz Parque. Se pensar desse jeito, meu irmão, tu não vai ganhar de ninguém. Cada um, tipo pessoa, vem o Atlético Paranaense. Epa, tu já viu o CT do Caju? É melhor que a Granja Comari lá da CBF. Também tem isso. Não, olha, nós vamos jogar hoje contra quem? Quem é? Epa, nós vamos jogar contra o Santos do Pelé, do Neymar. Rapaz, o Remo hoje está na Série A. Ele tem que ir com as armas que ele tem. Qual é a arma que ele tem? É a torcida. Quando varar aqui, põe um espaçozinho na cadeira lá embaixo. O Remo sobe, a nação grita o nome do Remo. E o Zé Curuba lá no canto. Concordo, qualquer time que venha pra cá. Lá no cantinho, os Curuba. Concordo. Coloca só a E parte... porrada nos meninos. Se pegar Flamengo e Corinthians, colocar só nas cadeiras do lado bem, um grande abraço. Bom, eu deixo as Só no considerações... espacinho depois da 10% tribuna. aí. Deixo Exatamente. considerações finais para todos, para que possam usar o microfone e usar as suas considerações finais. Use o microfone. Isso é tudo, pessoal.